Em Touro, a semente nascida em Áries já despontou e só precisa ficar firmemente plantada no solo para crescer, dar flores e frutos mais pra frente, um dia. Daí a necessidade desse signo de ter uma base segura, possuir, reter e conservar aquilo que conseguiu e acumular mais força. Para ter essa base é preciso tenacidade e persistência. Mas se o touro não descobrir qual é o seu propósito, quais são os seus valores, ele pode se tornar apático, preguiçoso e dependente. Às vezes pessimista e muito desconfiado daquilo que não conhece, teimando em não se ajustar e não aceitar mudanças, ou ainda, não resistindo às tentações e às suas paixões. Esse livro é da Ana Maria Costa Ribeiro, chama Conhecimento da Astrologia, e é com esse texto que eu quero abrir o nosso vídeo sobre o eixo Touro e Escorpião, porque é tudo sobre essa capacidade de reter, construir e conservar e se permitir transformar. No vídeo passado eu falei bastante sobre essa característica de busca por estabilidade, por segurança, por manutenção da vida, manutenção dos ritmos, da rotina, enfim, tudo que a gente precisa reter, preservar, conservar e manter numa determinada posição tem relação com o touro. É isso que esse signo representa. Hoje eu quero conversar um pouco sobre o eixo touro e escorpião. Eu vou falar um pouco sobre os dois e a importância da gente desenvolver a luz e sombra desses dois em conjunto. Como a gente viu ali, touro tem esse impulso de preservar, manter, conservar, não querer mudar. Isso gera um enrijecimento em torno do que quer que seja. Mas se eu só reajo, né, se eu tenho esse instinto taurino de só preservar, conter e estruturar e dar segurança a uma coisa sem ter critério, ou seja, sem ter um propósito, a própria autora já descreve, olha, isso vira uma apatia, vira um senso de nada, uma preguiça, né? Aí surge a sombra de touro. Então, para que a gente aproveite a luz e sombra de cada signo, e lembrando, nós todos temos todos os signos no nosso mapa. Esse papo de, não, eu não tenho touro no meu mapa. Tem. Você pode não ter nenhum planeta em touro, mas você tem touro em alguma casa astrológica. E lá nesta casa astrológica onde você tem touro, você é convocada pela vida a evocar, a manifestar esses valores taurinos. De preservação, de conservação, de manutenção, de estrutura. Então é lá onde touro está no seu mapa que você vai ser convocada a isso. Mas se você não tem um propósito, se você não toma consciência disso, isso vira uma preguiça, um senso de apatia na vida, aquela sensação de vamos encostar nesse morro e esperar o mundo acabar, porque está faltando iluminação, está faltando consciência, né? Então, é importante ter um propósito onde a gente vai preservar. Por quê? Porque no mesmo lugar onde nós temos touro, a gente também vai ser evocado a persistir e insistir e a desistir e deixar morrer. É assim que o eixo funciona, né? Um não funciona sem o outro. Touro e Escorpião, assim como quando a gente conversou sobre Áries e Libra, são signos opostos complementares. Um precisa do outro, né? Aí entra o eixo da polaridade, né, o princípio da polaridade que o hermetismo ensina, né? Que a gente não pode estar nem muito num polo e nem muito no outro. A gente não pode estar sempre só lá onde a gente tem touro no nosso mapa, a gente não pode estar só manifestando touro. A gente tem que ter o equilíbrio com a simbologia de Escorpião. Este é o caminho para manifestar o melhor de cada signo em cada área da nossa vida. Então, se touro é esse signo da manutenção das coisas, da manutenção da vida, da estruturação, que quer estabilidade a todo custo, segurança. Escorpião, em contrapartida, quer a desestruturação das coisas, quer a ruína daquilo que não serve para que uma nova construção seja feita. Eu, quando conto ali a historinha dos signos do zodíaco a partir dos ciclos da natureza, eu falo que o signo de Escorpião ele acontece logo depois das trocas, né? Então a gente tem a colheita em Virgem, depois em Libra nós temos, em Virgem a gente colhe e separa os frutos, a gente qualifica os frutos, né? Quais eu vou separar para levar para casa, quais eu vou vender e quais não servem. Esses que não servem, eu vou devolver à natureza. Então veja que interessante, né? O fruto que serve, o fruto vivo, o fruto que não está podre, vamos dizer assim, o fruto ainda útil, ele traz vida para nós, porque ele traz alimento, mas ele traz vida para mim. Então se eu pego uma fruta e eu como, ele está se transformando em vida para mim, porque é alimento.
o fruto que eu devolvo à natureza, ele vai ser alimento, ele vai ser vida do mesmo jeito. Ele atingiu um outro patamar de vida, vamos dizer assim. Ele deixa de ser fruto para ser alimento para todo um ecossistema, né? Então, o fruto colhido, ele vai morrer de qualquer jeito, seja pela minha boca ou seja aos pés de uma árvore. Ele vai se entregar a algo maior do que ele, né? Tanto que o que vem depois de Escorpião é Sagitário, que é o signo da sabedoria, desses valores que são maiores do que eu como indivíduo. Eu busco essa sabedoria, eu busco um legado que é mais importante do que a minha vida, é algo maior do que eu. Isso é que Sagitário representa. E Escorpião quer conduzir a gente para lá. Mas esse é um processo difícil, porque algo precisa morrer nesse processo. Então, para que o fruto se torne útil, todo aquele processo que ele viveu, desde quando ele era semente, ele nasceu, virou florzinha, depois virou fruto, e aí ele fica maduro, pesado, esse é o momento em que, pro frutinho ali, as coisas começam a ficar um pouco escuras. Porque ele vai... Meu gato tá miando, não sei se tá, se tá entrando no áudio, mas enfim, eles estão malucos. O fruto, nesse momento, começa a ficar pesado, ele precisa, ele já sabe que ele vai cair. E aí, vai cair do pé, vai cair da árvore. E aí, ou ele vai se tornar parte do todo, de novo, da grande natureza, ele vai se tornar algo maior. Ou ele vai alimentar um outro ser vivo e vai se tornar parte também de algo maior do que ele era então. Mas esse processo não é fácil. A gente tende a não querer lidar com tudo que se trata de Escorpião. Seja o signo, né, onde o signo está no nosso mapa astral, seja a casa 8, que é a casa relacionada com o signo de Escorpião, seja o planeta regente, né, que é Plutão. Então, onde eles estão ali, existem esses tabus, esses processos tabus, as coisas que a gente não quer olhar, né, se colocando no lugar do fruto, fica fácil pra gente entender. Quando a gente atinge esse ponto de maturidade, fala, ai meu Deus, pra que eu fiz isso? Tava bom quando eu tava verde ainda, pequenininho. Não, volta. Esse é o touro, entre aspas, dentro do fruto. Ele falou, não, mantém, não se mexe, não precisa evoluir mais. Acontece que nós estamos numa dimensão em que isso é impossível. Nada aqui é perene, tudo se transforma. Esse é o grande ensinamento que Escorpião tem para Touro, né? Esse é o grande ensinamento. Não dá para manter tudo, é impossível sustentar tudo, porque nós estamos num caminho rumo à cova. E esse é o grande assunto de Escorpião, né? Você nasceu, saiu da barriga da mãe, parabéns, você já está arrumando a cova. Essa é a vida. E você vai crescendo nesse caminho, desenvolvendo, observando a paisagem, mas você tá caminhando para lá. E aí, para mim, entra muito forte aqui, tanto falando de Touro como de Escorpião, mas como a síntese desse eixo, a carta, eu vou colocar aqui para vocês, eu vou procurar essa imagem e vou colocar. A carta da morte, no tarô egípcio, ela, para mim, ela é mais representativa no tarô de Waite e no de Marcelle eu acho que também é assim, mas eu conheço mais pelo tarô egípcio. Não tenho certeza, mas eu acho que no de Marcelle também é. A figura dessa carta da morte é um barqueiro. Eu me enganei, gente, não é um barqueiro. Eu confundi com a história da mitologia grega. É um ceifador. Mas o sentido do que eu disse não muda. Só troque a palavra barqueiro por alguém que está caminhando por um terreno e colhendo, né? Fazendo os cortes, ceifando o que foi plantado e decidindo o que é eterno e o que fica com a terra, morre de verdade, né? E ele tá tocando o seu barco num mar de ossos, né? E uma vez eu vi um vídeo ai meu Deus, da Nova Acrópole. Não foi a professora Lucilena, uma outra professora da Nova Acrópole, ela falando sobre as cartas do tarô. E ela deu uma explicação incrível, né, sobre essa figura dentro da cultura egípcia em si. Esse barqueiro, ele está ali para coletar e levar para a eternidade aquilo que realmente foi feito por aquelas pessoas que morreram, né, que deixaram a vida. Aquilo que eles produziram na vida e que é eterno. Então, veja como esse eixo tem muita relação com Buda e com o desapego em busca da iluminação. Mesmo, gente, mesmo. Muito interessante é que é a lua cheia de Touro, a lua que é ligada a Buda, né? A tal da lua Wesak, não lembro agora. Que é considerada essa lua de Buda, lua búdica, enfim. Diz que foi numa lua cheia dessas que ele atingiu a iluminação. Não sei se foi propriamente dito, mas astrologicamente é muito simbólico. Lua cheia é sempre quando o Sol está num signo e a Lua está no outro. Eles formam nesta oposição, é a Lua brilhando, porque ela está diretamente em oposição ao Sol. Ela está refletindo perfeitamente. Na astrologia, significa sempre que a Lua está no signo oposto. Então, se o Sol está em Áries,
a lua cheia deste período vai ser sempre em Libra, né? Apesar de que em 7 dias ela claramente vai mudar de signo, mas o 100% cheia vai ser sempre no signo oposto. Isso significa que, como eles dizem que é essa lua cheia do período do Sol em Touro, a lua estava em Escorpião. Ou seja, é quase como o momento em que Siddhartha Gautama, enfim, o Buda, atingiu essa sabedoria, né? Como quase que ele compreendeu que esta carta da morte quer dizer que é preciso semear nesta vida aquilo que eu vou colher em outra vida e numa vida eterna. Né? É importante ter bens materiais. Touro não está totalmente errado quando ele tem esse sentimento de posse, de preservação das coisas. Isso é manter a nossa vida. Eu não posso pensar em produzir frutos eternos. Eu não posso pensar em gravar esse vídeo se eu não estiver alimentada, se eu não tiver saúde, se eu não tiver um teto, uma roupa para vestir, internet, câmera, não é mesmo? Que essa, inclusive, nem é minha. Quem me empresta é minha cunhada. Um beijo, cunhada, se você estiver assistindo esse vídeo. Enfim, entende? É claro que isso tudo aqui é importante, mas eu não posso me apoiar aqui. Lembra do texto que eu li no começo do vídeo? Tudo isto aqui perde sentido se eu não estiver ancorada num propósito, se eu não estiver ancorada num objetivo. E esta carta da morte, a do tarô egípcio especialmente, mas se eu não me engano de Marcelle também, é essa figura, né, o barqueiro, que na minha opinião tem relação com Caronte, que é o barqueiro da mitologia grega, né, que navega o rio, que faz o trajeto pro outro lado, né? Quem assistiu Cavaleiros do Zodíaco, a saga de Hades, conhece isso aí, tá? Não precisa nem conhecer de mitologia, não. Eu assisti, inclusive. Mas, voltando. Este barqueiro da Carta da Morte, ele está ali recolhendo aquilo que submerge do rio. E o que submerge do rio são partes das pessoas que são eternas. São partes... Ali está representado por ossos, mas são os ossos que trabalharam pela eternidade. Então, os braços que serviram a valores eternos, esses vão ser resgatados pelo barqueiro. A mente que serviu aos valores eternos, que produziu valores eternos, que discutiu, que aprendeu, que deu atenção ao que é eterno, esse crânio vai ser recolhido pelo barqueiro. O coração, né, o gradil costal, a respiração, tudo, né? Então a carta ela indica isso. Coisas às vezes precisam morrer porque a gente precisa dedicar tempo e nós não temos tempo de sobra, né? A gente acha que tem tempo de sobra. Eu com 18 anos não pensava nisso. Aos 38 eu já penso que eu não tenho todo o tempo do mundo aqui. O que é que eu quero produzir? Então, o touro elevado, ele tem que pensar nisso. Eu quero tanto possuir e preservar, mas a melhor preservação e posse que eu posso ter é algo que eu vou levar para a eternidade. São os valores que eu realmente consegui edificar, trazer para o meu coração e para a vida prática, né? Aquilo que sai aqui do intelecto e vira uma atitude, que vira algo concreto, são os laços que eu construo. Esses são eternos, né? Os laços, o sorriso que eu coloco no rosto de alguém, a minha presença ao lado de pessoas em momentos difíceis, a troca de ideias, buscando uma evolução de consciência. São essas as posses que eu realmente posso levar para outra vida, sem ser displicente com as posses materiais, porque como eu falei, eu posso ser útil e produzir algo perene e eterno se primeiro as primeiras necessidades estão mantidas. Faça o possível para você ter o mínimo de estrutura, pelo menos, para produzir aquilo que é eterno. Esse é o grande chamado de touro e escorpião, né? E é muito interessante porque eu tenho familiares que são escorpianos, eu tenho pessoas próximas que têm posições fortes em escorpião, eu mesma tenho. Eu tenho ascendente em Libra, mas corta bem no finalzinho de Libra assim, o ascendente. Eu tenho Plutão em escorpião angular, então eu tenho muito eu manifesto muito dessa energia plutoniana, escorpiana, né? A minha irmã tem ascendente em escorpião, minhas amigas mais próximas têm ascendente em escorpião. E eu tenho um cunhado e um sobrinho que são escorpianos. E essa semana, inclusive, eu estava na casa da minha irmã no Dia das Mães e ela me contando que o meu cunhado tentou consertar uma televisão e ele conseguiu, mas na hora de fechar a tela ele acabou trincando não é o LCD, né? Hoje é outro material, mas enfim, acabou perdendo a TV e que ele ficou super frustrado. E a minha irmã tentando explicar pra ele, era muito engraçado. Ela, não, mas olha, você venceu porque você conseguiu consertar e tudo mais. Quem tem esse eixo muito forte no mapa do desistir ou não desistir,
é incrível como essas coisas aparecem nas coisas pequenas e nas coisas grandes, né? É claro que eu concordo com a minha irmã. Ele já venceu por ter tentado, mas é muito frustrante ao mesmo tempo. Porque uma vez que você tomou a decisão no mundo de querer tentar consertar uma TV, você quer que ela funcione, mesmo que você não saiba pra quem que você vai dar, entendeu? Você quer que vá até o fim. E aí você vê um escorpiano manifestando o polo taurino. Eu vou insistir, eu vou persistir, eu vou até o fim. E tudo isso, todas essas pequenas coisas viram ensinamentos. Uma vez também nós fomos viajar e nós fomos passar uns dias na praia. Eu, meus irmãos, minha mãe, enfim. E o meu sobrinho era mais jovem ainda, adolescente. E nós fizemos compras para ficar aqueles dias lá. Nós cozinhamos em casa, na casa que nós alugamos e tudo. E ele foi o primeiro a perguntar: o que nós vamos fazer com essa comida que sobrou aqui, esse pacote de arroz que tá meio aberto? Será que não tem lugar pra gente doar? A questão do desperdício, ela é muito forte no signo de Escorpião e no signo de Touro. Porque, como eu disse no começo, né, a manutenção da vida de formas diferentes é um assunto dos dois, né? Era o escorpiano ali querendo dizer: olha, nós não podemos desperdiçar, isso aqui é vida, né? Nós temos que passar isso pra frente. Vamos tentar procurar saber onde isso pode ser entregue e tudo. É instintivo. Enquanto pessoas que têm outros eixos fortes no mapa talvez nem estivessem reparando naquilo, aquilo já estava permeando a cabeça desse, na época, pequeno escorpiano, nem tão pequeno também, mas enfim. É sobre essas pequenas nuances que tratam esse eixo. Sobre o que eu tenho que manter, até que ponto eu vou investir energia, meus afetos, meu emocional, minha mente neste assunto, neste relacionamento, neste emprego, né, neste projeto. Tem tudo a ver até com o fato de eu estar aqui gravando esse vídeo, né? Eu demorei muito para conseguir me organizar por conta de várias coisas que aconteceram na minha vida, enfim, coisas do trabalho, visitas em casa, várias coisas me tiraram da minha rotina convencional, vamos dizer assim, que depois de uns 15 dias que o sol já estava em Touro, eu falei: nossa, eu vou desistir desse projeto. E aí eu peguei os livros, comecei a ler, eu falei: não, Touro é justamente sobre isso, é sobre persistir, insistir, continuar. Não importa se eu vou conseguir gravar só 2, esse já é o segundo vídeo, ou se eu vou gravar 6 vídeos, até o último dia em que o sol estiver em Touro, eu ainda vou estar falando em Touro. Não importa se eu só comecei agora, ou se eu não conseguir manter o planejamento. Importa pra mim é o valor eterno. Importa pra mim é que um dia, muito provavelmente, eu vou deixar essa terra, mas aquilo que eu tinha pra dividir ainda vai estar aqui, nessas redes, quem sabe? Quem sabe como vai estar a internet até lá, como vai estar as redes sociais até lá, mas enfim. Se o vídeo que eu gravo ajuda uma pessoa, né, às vezes eu recebo relatos no meu direct, nas minhas redes: nossa, vivi tal situação no trabalho, e aí eu me lembrei daquilo que você falou nos últimos vídeos diários, né? Me lembrei que você falou de Atena, e resgatei meu racional, dei um tempo pro meu emocional baixar, e e nossa, foi tão bom porque eu evitei um problema que se eu tivesse estourado na hora. Um ato de uma pessoa que parou pra prestar atenção no que eu estava falando, e eu já conquistei um pouquinho de um galardão na eternidade. Não é aqui. Aqui, não, eu já tenho mais do que suficiente. Claro que se eu puder ter mais e puder ajudar mais pessoas, legal. Mas muito mais me interessa este galardão. O conteúdo que eu posso produzir aqui impacta as pessoas. Então eu vou gravar o vídeo. Tá atrasado, o planejamento não foi o que eu esperava? Não, não foi. Até porque o nosso sabotador interno, e aí vamos falar de Escorpião, né? O inconsciente, a casa 8, lá onde estão as nossas sombras. Muito das minhas próprias sombras tentam me boicotar nesse projeto, nesse processo, em tudo isso. Até forças externas também, né? Escorpião é um signo de mistérios, também pode ser algo espiritual, algo energético, mas não importa quem seja. Eu tenho então é que buscar a luz, né? Hoje eu estava assistindo uma última palestra do Posati, de um congresso que ele gravou uns anos atrás e que ainda estava disponível para eu assistir, e ele falando: é importante a gente olhar para as trevas, é importante a gente ir para terapia para olhar para as nossas sombras, para as nossas mazelas internas, é importante, mas a gente não pode ficar só nisso. Porque o universo, e aqui já um spoiler para quando a gente for falar de Gêmeos, o universo é mental, meu caro. Se eu só ficar focando nos meus defeitos, nas minhas dificuldades, nas minhas trevas, eu vou ficar cada vez mais trevosa. Então eu tenho que olhar para as trevas, para as minhas mazelas, eu olho e falo: dar nome aos meus demônios, né? Como fez Salomão, é isso, é aquilo. Muito bem, agora vamos acender a luz. É na luz, é brilhando na luz que a gente contrasta as trevas. É olhando para a luz, é olhando para a criação de Deus que a gente fortalece a esperança, que a gente encontra forças.
Esse é o grande segredo do eixo de Escorpião, é não se tornar altamente destrutivo, pessimista, né, focado na dificuldade de deixar ir, deixar morrer, que aparece em Touro também. Você viu que eu li o texto aqui. A Ana Maria Costa Ribeiro fala claramente que o taurino, ou a pessoa com touro forte no mapa sem propósito, se torna pessimista e que refuta tudo o que não conhece. Você se fecha e não se abre para nada, você resiste a tudo que é novo, porque você está sempre tentando manter. Né? Até aquela frase da Clarice Lispector, né? Melhor não mexer nos seus defeitos, porque você não sabe qual deles que te sustenta. Não é bem assim. Eu acho que você tem que olhar para os seus defeitos e descobrir quais deles estão ali na sua estrutura. Mas se a luz brilhar ali, será que esse defeito não pode virar uma virtude? Santa Delgarda, ela fazia os tratamentos holísticos, médicos dela, né? Há mais ou menos 1000 anos atrás, baseada nos vícios da alma. Então a primeira coisa que ela fazia com o paciente, além dos sintomas físicos que ele tinha, era entrevistá-lo e eles, de alguma forma, lá dentro das técnicas dela, chegavam num vício. E ela falava que a primeira coisa que tinha que ser feita, antes mesmo de cuidar da parte física, era combater o vício com a virtude correspondente, ou seja, fazer a luz brilhar sobre a sombra. Vamos tomar consciência dela, mas vamos brilhar a luz, sempre a luz. É a luz que sobrepuja as trevas. A gente não pode ficar focando nas trevas, né? Como eu falei, o universo é mental, nós vamos falar sobre isso no período de Gêmeos, mas é sempre importante lembrar, porque nós estamos falando de Escorpião. E Escorpião tem isso. A sombra escorpiana, ela é obstinada, vingativa, rancorosa, né? Tem muita relação com essa resistência da sombra de Touro. Os dois são signos fixos, né? E os dois, ou seja, os dois tentam resistir e manter a forma como eles atuam na sua vida. É preciso buscar uma flexibilidade, é preciso buscar vencer essas resistências, vencer as tentações, como a própria autora do trecho que eu li no começo fala. A gente precisa buscar a natureza como ela se concebe aqui nessa dimensão. Fluir com os ciclos da vida. E se a gente parar e silenciar um pouquinho, a gente sempre sabe. A gente tem uma guiança interna muito forte. A gente sempre sabe quando uma coisa está morrendo. Quando aquilo a gente precisa deixar ir. E esse aqui é o segredo, muito parecido com o conselho que eu dei, um dos conselhos que eu dei no eixo Libra e Áries, né? Lá eu falei que você precisa saber escolher as batalhas das quais você deve lutar. Aqui eu vou dizer que você precisa saber escolher aquilo que você vai investir seu tempo, sua atenção e sua energia para persistir. E deixar morrer o que precisa morrer, porque nós não temos tempo para insistir e persistir em tudo, para dedicar tempo e atenção para tudo ou para todos. A gente precisa investir naquilo que é perene, naquilo que é eterno, naquilo que impacta, enfim. Aí vai muito claro, de acordo com os teus valores pessoais, com o que é ética e justiça para você. E sim, isso tem a ver com Touro, como eu falei no primeiro vídeo, né? O signo de Touro fala sobre nossos valores, os valores que norteiam a nossa vida, valores pessoais. Mas vai muito além disso, né? O que é que realmente importa e no que é que eu quero realmente persistir e insistir. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que faça sentido pra vocês. Até o próximo